Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal Salvando Vidas. E hoje estamos aqui para falar sobre os medos. E a boa notícia é que, sim, podemos nos livrar dos nossos medos. É muito importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de medo não se trata de frescura, e sim, na maioria das vezes, de uma disfunção do pensamento. E que conseguimos tratar, de certa maneira, de uma forma simples. Outra coisa que precisamos entender é a importância do medo. O medo tem a sua funcionalidade, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Imagine se a gente fosse atravessar a rua e não existisse o medo, a gente simplesmente atravessaria sem olhar para os dois lados e aí o resultado não ia ser muito legal. Existem várias situações na nossa vida em que a gente enfrenta o medo e às vezes nem percebe. Toda situação nova, a gente passa por medo, estresse e ansiedade. E muita gente não percebe que isso é natural em níveis baixos. E para que a gente sinta medo, não precisa ser uma situação extrema, de grande sofrimento, de grande exposição e de grande risco. Existem várias situações pequenas que a gente sente o medo, mas que a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente não está focado naquilo. Então, o medo faz parte das nossas vidas o tempo todo. E às vezes, para demonstrar essa naturalidade, eu brinco com as pessoas, eu aviso assim, eu falo, ó, vou te dar um susto, né? E mesmo avisando a pessoa, eu, avanço em cima da pessoa e a pessoa, qual que é a reação natural dela? Ela se encolhe, ela tenta se proteger. E essa é uma reação natural do nosso instinto de sobrevivência. Outro exemplo, às vezes em batida de carro, algumas colisões. Qual que é a reação natural do corpo? Se encolhe, se protege, enrijece a musculatura. Isso é uma ação de proteção. Então, o medo ele é importante para a nossa sobrevivência. O que a gente não pode permitir é que o medo nos limite. O que a gente não pode permitir é que o medo nos limite. Porque quando o medo começa a limitar a gente, significa que ele está passando da dose que é boa, que faz bem para o nosso cuidado. Então, nesse processo é muito importante que a gente saiba separar, primeiro, os medos reais. O que são os medos reais? Medos reais são aqueles que oferecem algum tipo de risco para a gente. Por exemplo, estou andando em algum lugar e me deparo com uma cobra. Cara, eu não sou biólogo, eu não vou pôr a mão para ver se ela é venenosa ou não. Então é uma situação de risco, eu não sei, eu não tenho domínio para saber se ela é venenosa ou não. Uma aranha, um escorpião, eu não vou pegar na mão para ver se vai me picar ou não, para ver se faz mal ou não, para ver se é venenoso ou não. Um fio elétrico, eu não vou pôr a mão para ver se dá choque. Então, essas são situações que de fato oferecem algum perigo para a gente. E eu preciso entender que mesmo diante de situações como essas, cara, eu não preciso sair correndo feito um louco, batendo cabeça na parede, gritando desesperado, né? Mulherada que gosta de desespero, loucura, Isso não resolve nada. Agora, os grandes vilões da história são os medos que a gente cria, os medos criados. Esses é que costumam bagunçar a vida das pessoas. Se a gente for parar para pensar e raciocinar direito, uma barata, por exemplo. Cara, qual é o risco que oferece a barata? A menos que você vá pegar ela na mão, lamber, beijar e não vai lavar a mão, não vai limpar a boca. Aí sim é um perigo, porque é um bicho sujo, tal, tudo mais. Mas qual é a necessidade de gritar desesperadamente quando uma barata aparece? O rato. Todas as vezes que eu ouvi alguém falando de um rato e que eu vi o rato depois, meu Deus, na descrição da pessoa, o rato é 3 vezes maior do que ele realmente é. Por quê? Porque cria-se uma ideia de um perigo que não existe. O rato também, você não vai pegar ele, abraçar, beijar, ficar esfregando no rato. Então, ele não oferece perigo, ele sai correndo, ele tem mais medo da gente do que a gente dele.
Então a gente precisa tomar muito cuidado com os medos que a gente cria. E aí existe uma série de medos que são criados, na grande maioria das vezes, não porque a pessoa quer. Às vezes não dá para determinar de onde vem esse medo, qual é a razão, qual é a fonte. Mas, de qualquer forma, são ideias que a gente dá para aquilo. Porque geralmente as coisas que a gente tem medo não oferecem o risco que a gente imagina que ofereça. Então a grande arma que a gente tem para lidar com esses medos é raciocinar, é parar para pensar, cara, faz sentido esse medo que eu estou sentindo? Né? Essa situação me oferece todo esse risco que eu estou imaginando? E aí vão existir uma infinidade de tipos de medos. Tem gente que tem medo de ser abandonado, tem gente que tem medo de objetos, tem gente que tem medo de situações, tem gente que tem... Existe uma infinidade de tipos de medo, né? E aí a gente precisa avaliar cada tipo, onde o mais importante para combater esses medos é fazer uma avaliação real da coisa. Uma vez um cara me contou uma história que eu achei muito bacana com relação a isso, que ele não sabia nadar e ele foi pra praia e os primos dele foram fazer aquele passeio de banana boat, né? Que o cara sai no meio do mar, faz manobra, vira, todo mundo voa, aquela farra, aquela bagunça, né? E ele tinha medo porque ele não sabia nadar. Só que, meio que no desafio, ele resolveu ir, resolveu fazer. E aí eu perguntei para ele, tá, e aí, o que achou? Né? E ele falou, cara, a melhor experiência da minha vida. Né? Foi bom demais, né? Poder estar lá em alto mar, a gente parou numa ilha e o visual era a coisa mais linda do mundo. Então, é por isso que a gente não pode permitir que o medo limite a gente, né? É necessário que raciocine, opa, peraí, tá, eu tenho colete salva-vida, ou então arrumar outras soluções, avisa o pessoal, fala, ó, pessoal, não sei nadar, então fica de olho aí para me dar uma força, para me ajudar. Então, o que a gente precisa sempre buscar soluções diante dos nossos medos, e não se acovardar pelo simples fato de ter medo e se esconder e não enfrentar e não fazer as coisas. Né? Eu preciso arrumar soluções saudáveis dentro daquela preocupação para que eu continue vivendo a minha vida. Para que a gente não perca oportunidades como essa que eu contei do rapaz, né? de aproveitar a vida por coisas que a gente cria na nossa cabeça ou que alguém enfia na nossa cabeça de maneira errada. Então a gente não pode se render a isso. Certo, pessoal? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês, né? Compartilhem aí com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Certo? Grande beijo.